Outra coisa também, que eu sempre fui apaixonado, assim, por tênis, né? E agora que eu tô mais firme na corrida, assim, eu pesquiso muito, assim. E uma coisa muito importante também é você escolher o tênis correto para você correr. E existem tênis para cada tipo de corrida, para cada intensidade de treino, para todos os bolsos. Uhum. Porque se você parar para ver, a gente teve a Olimpíada, teve a Paralimpíada, e a gente tem muitos posts assim que comparam os tênis dos 3 primeiros colocados masculino, dos 3 primeiros colocados feminino, e se você for olhar, todos são acima de R$ 3.000. Né? E outros são até mais do que isso, um da Adidas, por exemplo, que é um branco com preto, nem me lembro o nome dele, ele é mais do que 3.000. Então, você precisa comprar um tênis assim? De jeito nenhum. Né? Então, você deve ouvir muito isso, você também. Mas o que vocês escutam muito sobre tênis, as preocupações, quais dicas vocês dão? Antes do Dan falar um pouco mais específico de cada tênis, eu acho que nesse universo também a gente vai pensar o seguinte, que o atleta de alto rendimento, o detalhe é muito. Exatamente. Então, se ele chega milésimos de segundo atrás do outro, ele foi segundo colocado. Milésimos de segundo para ele faz diferença. Então, para nós, réis mortais aqui, o quanto que isso vai ser de fato impactante, tanto na questão dos materiais que você vai utilizar, quanto do treinamento em si. Então, o cara que é profissional, ele tem 3 períodos de treino no dia, ele tem como descansar tanto tempo, Sim. ele tem toda Ele uma vive pra programação voltada para isso, né? Então, diferente de nós, que você vai encaixar o exercício, você vai ver a alimentação, como que ela se adequa melhor, até pensando em suplementação, o melhor suplemento que existe, sabe qual que é? É o placebo. É mesmo. Então, é você acreditar naquilo. E, às vezes, para o indivíduo que precisa chegar milésimos de segundo na frente, eu falar para ele tomar uma água aqui, eu falar que tem alguma coisa nessa água, pode ajudar ele a chegar ali. Que é o mental, né? Isso faz diferença para mim. Então, em questão do tênis, a gente vai entrar um pouquinho. Claro que existem tênis, né, que de diferentes tipos perfil, e tudo mais, né, mas até que ponto que isso vai fazer diferença para mim? É o corredor do dia a dia, né? O esportista. Na verdade, isso aí é uma dúvida que o corredor, o que vai começar, o intermediário, o avançado, ele tem até hoje. A maioria dos corredores, ele gera essa dúvida porque hoje a gente tem um mercado que está em expansão, em evidência, muita tecnologia empregada. Sim. Se você for numa loja especializada em tênis, você vai ver inúmeras marcas e dentro de cada marca você tem possibilidades, inúmeras possibilidades de formato de tênis, de opção de cor, enfim. E aí entra sempre que eu falo assim, por exemplo, o iniciante, o cara me procurou lá e num bate-papo com ele eu vi lá que ele tá com um tênis da Nike. Então, o que você fazia? Esse tênis eu caminhava, eu fazia academia. Então, assim, a grosso modo, né? Não é um tênis de, por exemplo, aqueles, como que chama? Sapatênis, né? Aquelas coisas, é um tênis para exercício. Então, o pé dele já se adaptou com a Nike, ou com a Adidas, ou com a New Balance, enfim, qualquer marca. Então, para ele não errar, vamos continuar naquela marca. Que é igual carro, né? Aí você, por exemplo, comprar um carro da Fiat. Você chega lá na concessionária, tem do mais simples até o mais tecnológico. Ele precisa do tênis mais tecnológico nesse momento. Ele tem, por exemplo, aí vai a questão de avaliar, né? Que seja visualmente, a gente faz uma anamnese no nosso aplicativo, faz verbal também, para entender como que é o cara, tudo, o aluno ali. E aí, por exemplo, o iniciante, ele carece de uma segurança maior. Ele tá parado há muito tempo, e aí você vai falar para ele comprar um tênis que ele não tem um amortecimento bom, não é respirável, né? E aí para ele, esse primeiro momento com exercício, a corrida é impacto, então a nossa musculatura a nível biomecânico precisa de uma adaptação neural, muscular. Então, se você tem um tênis com um amortecimento melhor, ele já vai... Porque você vai ter umas dorzinhas muscular e às vezes até articular, isso não dá para falar que o corredor não vai ter. Um tênis com um amortecimento melhor, ele vai te tirar pelo menos um pouquinho disso.
E aí ele vai, porque se for um tênis com pouco amortecimento, um tênis mais rústico um pouquinho, esse cara ele já vai ter uma má impressão da prática da corrida. Então, assim... Influencia, né? Influencia. Querendo ou não, agora assim, cada caso é um caso. Você pega, às vezes o cara foi magro a vida inteira e ele tá ali, você olha, né? Não, o cara leve e tal. Não necessariamente precisa de um tênis com muito amortecimento, tá? Às vezes também é um cara com sobrepeso, que eu sempre falo assim, quem tem sobrepeso tem perna forte. Porque ele suporta aquele peso ali, né? Ele tem umas pernas fortes, quadril bom e tal. Então, assim, aí, por exemplo, o iniciante, aí ele se adaptou, né, melhor à prática da corrida, já tá correndo legal. Esse tênis que tem mais amortecimento, às vezes ele é mais pesado, ele quer evoluir, né, fazer um upgrade para um tênis mais leve. Sim. E aí ele pode fazer, mas porque o corpo dele já adaptou, né? E aí ele vai subindo até chegar nesses tênis com placa de carbono, né, que você precisa dele. Até brinco, né? Tem aluno que fala assim, não, eu fico com vergonha de comprar porque é pra elite, não sei o que. Eu falo, cara, se a Nike, se lê o livro aí, não li ainda, mas se lê o livro, né? A Nike, quem testa os tênis são a elite. Mas quem faz a Nike rodar é o cara comum. Sim. É o cara comum. Dia. Cada um com a sua realidade. Assim, eu não posso falar pro meu aluno que eu falo de vez em quando, assim, quando alguém já está começando. Eu quero comprar, vamos lá, de nome, eu quero comprar o Alpha Fly 2, que é o... Da Nike. Nem o 3, o 2 e tal, assim. Aí eu olho o perfil. Não, Zumário, espera um pouquinho, você evoluir um pouquinho, para você, quando for a hora de você comprar e adquirir esse tênis, você ter uma resposta boa dele. Sim. Porque senão você vai ficar arrastando esse tênis lá no Parque do Sabiá, né? Correndo muito devagar e você não tá... não que ele não tá te oferecendo, mas é um desperdício ali agora, sabe? Você vai evoluir um pouquinho e evoluindo você pode tirar mais proveito, né, daquele tênis ali, né? Então, assim, na hora de comprar, não se deixar levar pela questão de valor, né? Sim. Eu tenho uma condição financeira boa, vou comprar esse de 3 mil. Você começou a correr agora. É igual, por exemplo, teve um exemplo de uma aluna nossa, uma senhora, que ela chegou com um tênis da Adidas, que era o último. E eu falei, eu vou dar nome porque... Dona Arlene, mas a senhora tá demais, hein? Que tênis, hein? Ela, nossa, Daniel, ele é ruim demais pra andar. Então, assim, pra andar, ele não foi feito pra caminhar. Sim. Mas, assim, você vai caminhar, lógico, né? Você vai pra prova lá com ele, você vai... Mas, assim... pode ser que não... podia ser depois, né? Sim. Um pouquinho depois. Né? Não tô falando que você não pode, não. Todo mundo pode. Mas, Sim. assim, até pra você ter um pouquinho dele, não sentir... Tem gente que põe tênis de carbono e odeia. Entendeu? Então, assim, é muito particular. Mas não se deixar levar pela questão do valor, nem de marca. Às vezes, uma determinada marca, seu pé não se acomoda ali, né? Porque cada um tem um formato de pé. Tem as questões que algum é mais pronado, outro é mais supinado. Então, assim, tem algumas lojas mais especializadas que elas te permitem você colocar os tênis. Fazer o test drive do E fazer o tênis, tênis né? lá, correr na esteira e tudo mais. Sim. Então, assim, e ficar atenta, né? Troca informações com um treinador ou com alguém. Esses perfil que tem de fazer review de tênis são muito bons. Eu né? vejo muito. Então, esse já te dá um rumo legal e não ficar muito atrelado com essa questão de que nem muito caro, nem muito barato. Tá? E uma coisa que a gente vê hoje, eu até falei, nossa, pra mim isso é um pouco de marketing, mas a gente sabe que tem um fundo de verdade, né? Mas, por exemplo, o óculos baixa pace, né? Então, promete que usando o óculos vai baixar o pace. Na verdade, assim... Mas você sabe que tem inúmeras coisas, tem. Eu acho que tudo é assim, se você colocou na sua cabeça que vai te ajudar, vai. E eu falo que não só a corrida, mas tudo, a corrida ela tem muito disso, assim, eu falo para o aluno que você tem que pensar que você vai conseguir. A forma que que vai ser, aí, por exemplo, aí é a sua jornada ali. Sim, sim. É a sua. E você acha que o tênis te ajuda? A meia, o óculos.
Enfim, aí... Manguito. E é por aí Tem mesmo. isso, Né? Falando sobre tênis, eu pesquiso muito, eu sou entusiasta de tênis, assim, eu gosto muito. Quando eu comecei a correr, eu conheci a linha da Olímpicos. Daí eu comprei o Corre 3. 90% do pessoal no parque, por exemplo, tem um Corre 3. Né? O Olímpico já lançou o Corre 4, enfim. E eu me adaptei muito com ele porque ele é muito leve. E eu sempre tive o costume de correr com tênis mais pesado, de durabilidade, tênis sem usar. São confortáveis, mas eles eram mais grossos. Tinha amortecimento? Tinha, mas era muito diferente. Daí eu já notei uma diferença muito grande. E eu, que tenho o sonho de fazer uma meia, fazer uma maratona inteira, eu pesquisei muito sobre tênis de placa e eu coloquei muitos no pé. Os da própria Olímpicos eu achei absurdamente duro, muito. E eu particularmente, testando lá na hora, lógico, não corri, não fiz nada, mas ele não se adaptou muito bem no meu pé. E daí eu conheci o Fila Float Max 2 Pro. Ele não é um super tênis, ele é um super train, que é mais para rodagem, um pouco mais reforçado e tem placa. E ele eu tô gostando demais, eu tô usando ele agora, inclusive. Eu gosto muito dele porque ele tem placa, ele tem um amortecimento muito bom e a durabilidade dele é boa. Então isso facilita nos treinos, isso vai me ajudar muito quando eu começar de fato o treinamento para minha maratona. Então o tênis, igual você falou, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, de pé para pé, de passada para passada. O que é conforto, né? Para um pode não ser para o outro. E assim, o que acontece hoje com essa questão do tênis com placa é o seguinte, tá ali é para usar, né? Mas essa coisa que você falou que é duro, né? Tem uma placa de carbono entre a sola dele. Então não tem como, porque é essa placa que faz ele te dar uma impulsão. O retorno de energia. Isso, Então é assim, cada marca desenvolveu de um jeito, né? Por exemplo, se você pegar quem corre com Alpha Fly 2, o 3 eu não tive coragem de pôr o meu ainda para correr, mas o 2 você escuta passado. Você sabe quando alguém tá correndo com ele. Independente de peso, independente de tudo, porque ele faz um barulho. Ele tem um barulho diferente. Então, assim, não é recomendado treinar com ele, assim, direto, né? Apesar que eu treino com os meus, mas... porque eu ainda acho que ele estabiliza melhor meus joelhos. Então, assim, quando eu treino com tênis sem placa, eu sinto que meu joelho ele não tá tão estabilizado. Mas tem essa questão. Placa, eu falo para os alunos, você pode fazer treino de tiro e, por exemplo, você vai correr uma meia maratona, 10 km, tal, você faz um ou outro treino mais longo com ele e depois vai para a prova com ele. Até porque o dia da prova é o dia, né, que você quer, né, performar. E aí você coloca tudo, né, à sua disposição em termos psicológicos. Tudo que vai favorecer, você usa. Tô com o meu tênis aqui, ele vai me ajudar e quer treinar com ele também, cara, excelente. Acaba rápido, mas se você quiser usar, cada cabeça é uma sentença, né? Então, sim. Mas tênis é isso, a pessoa não tentar mudar. Eu falo para todo mundo, não muda de marca em função dessa adaptação anatômica da questão com o seu pé. E se mudar de marca, testar, né? Testar lá na loja, ver se é legal. Não testei, né? Mas que bom que deu certo. Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!